dia, como é que vocês estão? Dormiram bem? Gente, eu dormi bem. Eu dormi, depois dormi novamente. Acordei pedindo perdão a Deus. Ontem cometi mais pecados. Aí pedi perdão. Aí depois eu fui lá no YouTube, vi um pastor, a gente fazendo uma pergunta pro pastor, se eu tivesse feito alguma coisa e tivesse muito arrependida, que tivesse até doendo em mim e falando para Deus que eu não iria fazer mais, se Ele me perdoava. Aí o pastor disse que perdoava, porque quando a gente peca e que começa a doer, sabe, que começa a incomodar, que você começa a querer até chorar, se esconder do mundo, você está arrependida. Deus entende que você está arrependida, então Ele te perdoa. Ah, se eu pecar de novo, Ele vai me perdoar? O pastor falou assim, que Ele vai te perdoar. Se você se arrepender de todo o seu coração, Ele vai te perdoar. Então, assim, nós abrimos portas que não deveríamos abrir. Nós abrimos portas que não deveriam ser abertas. Nós pecamos contra Deus e quando pecamos contra Deus, nós estamos pecando contra nós mesmos. Nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Naquele momento ali do pecado, você acha que tá tudo bem. Apesar que eu não achei que tava tudo bem, sabe? Na verdade, eu bebi, sabe, gente? Bebi. Eu bebi 2 drinks, bebi, porque ontem eu estava de TPM, daquelas brava. Cara, eu tava dentro do quarto escuro, tinha dias, e eu estava assim, fazendo o máximo pra mim trabalhar, pra mim fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, no meu brechó, que eu tenho que ficar aberto todo dia. Aí ontem, deu uma prova da minha faculdade, deu errado, eu tirei nota muito baixa, e eu não podia refazer a prova. Depois eu fui estender roupa no varal, o varal caiu todinho no chão. Foram pequenas coisas que foram me aborrecendo. Aí eu tomei 2 drinks aqui, fiquei mal. Tô arrependida, muito arrependida pelas coisas que eu fiz ontem, sabe? Então, assim, vem aquele arrependimento, vem aquela dor, vem aquela angústia, vem aquela coisa de você querer ficar escondida do mundo e ficar escondida de Deus e ficar perguntando para Deus, será mesmo que o Senhor me perdoou? Será mesmo, Senhor, que o Senhor me perdoou? Nossa, ontem estava tão quente aqui, gente. Uma sensação térmica de uns 60 a 70 graus, tá? Quente demais ontem. Vamos ver o que Deus faz hoje pra nós. Agora de manhã não. Agora de manhã tá até bom. Não tá frio, não tá calor, tá um tempo bom, tá até fresquinho. Mas eu vou falar pra você, a pior coisa é quando a gente peca. A pessoa que peca e sabe que pecou, que tem consciência de que pecou, tem consciência que fez algo errado, que começa a sofrer. Porque eu sofro com aquilo que eu fiz, eu sofro com aquilo que eu deixei acontecer, com o que eu fui atrás para acontecer. Então, assim, eu sofro. Mas o pastor disse que quando a pessoa está sofrendo é que ela está arrependida. E eu não vou fazer mais. Eu falo, não vou beber mais. Porque quando eu bebo, assim... Luciano, você não, bebi 2 drinks com... E também outra coisa, foram com suco. E aí, tinha mais suco, mas mesmo assim eu sou fraca, né? Não tinha comido nada, estômago vazio. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente comete pecados, a gente passa vergonha perto dos outros, né? Porque a outra pessoa que tá conversando com você, ela fala coisas que você depois pensa, cara, que vergonha que essa outra pessoa falou comigo, né? Você na hora ri, porque você tá ali, né? Você se deixou alcoolizar, você ri. Aí quando a pessoa vira pra você e fala, mas fulano falou que que você é isso, que você é aquilo. Ai, cara, nossa, que arrependimento, que coisa triste, né? Que coisa triste, Deus. Mas eu tenho certeza que Deus me perdoou, eu tenho que me perdoar, porque o pastor falou assim que quando dói desse jeito, incomoda, quando a gente sofre, a gente se arrepende e sofre, a gente pede perdão a Deus, Ele perdoa, mas aí a gente tem que se perdoar também, porque eu até agora não me perdoei.
até agora eu não me perdoei. Então é muito triste, porque o TPM, não, a TPM a gente não pode jogar a culpa nessas coisas não, sabia? Eu sou daquelas assim que se eu fiz, não tenho culpado. Eu fiz e fiz porque eu quis fazer, porque eu tive vontade de fazer e me dei mal, me dei mal. Não gostei, não gostei, Deus não gostou. Eu tô triste porque Deus não gostou. Tô triste porque Deus não gostou. E me arrependo do fundo da minha alma, do meu coração. Ai, saí bloqueando todo mundo, minha filha. Agora nós vamos aqui, nós vamos ler mais a palavra de Deus, né? Eu já pedi perdão pelos meus pecados, já pedi a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, já pedi a Deus que Ele me deixe ver mesmo, igual Ele me deixou ver ontem, e escutar palavras, para que eu possa parar com isso, que Deus, né, me ajude a ter força, né, para mim levantar, porque eu tô muito triste comigo mesma, eu tô muito triste comigo mesma de ter feito o que eu fiz. Então, assim, que Deus possa abençoar o seu lar, sua família, suas roupas, seus alimentos, glorifique, exalte, entrega para Deus, porque somente Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o único Rei que existe, é o único que tem poder de fazer todas as coisas acontecerem na sua vida. Pode ser que não aconteça agora, pode ser, porque Deus é Deus, o tempo de Deus não é nosso tempo. Então Ele sabe o tempo certo para acontecer as coisas para nós todos, né? Ai, gente, que tristeza, tive que ter feito o que eu fiz. Mas, bola pra frente, Deus me perdoou. O pastor falou que Deus me perdoou porque eu me arrependi, porque tá doendo, mas eu não me perdoei ainda. Eu não me perdoei. Eu tenho que me perdoar, não é? Vamos aí no 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Assim que Saul, gente, era rei do povo de Israel, mas já não era a unção de Deus, já não estava nele mais, estava em Davi. Depois de perseguir os filisteus, disseram-lhe: o Saul, Davi está no deserto lá de En-Gedi, hein? Versículo 2. Saul pegou então 3.000 homens, dos melhores homens de todo o povo de Israel, e foi procurar Davi, e seus homens foram com ele aos homens de Davi, nos penhascos das cobras montesas. Olha, nos penhascos das cobras montesas. Versículo 3. Saul, que era rei do povo de Israel, mas já não era ungido de Deus, porque ele fez coisas como eu fiz ontem que Deus não gostou, chegou aos currais de pedra para ovelhas ao longo da estrada, onde havia uma caverna. E Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades, né? Ou número 1 ou número 2. Acontece que Davi e os homens de Davi estavam escondidos bem no fundo dessa caverna, aonde Saul foi fazer suas necessidades. Versículo 4. Os homens de Davi, qual a necessidade, Luciano? Número 1, número 2, o que você faz no banheiro. É o que nós fazemos no banheiro. Versículo 4. Os homens de Davi disseram a Davi: Davi, este é o dia que Jeová, Javé dos exércitos, pai de Jesus, lhe diz, Davi: estou entregando seu inimigo Saul nas suas mãos, Davi, e você pode fazer com Saul o que você quiser. Assim, Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta da túnica sem mangas de Saul, porque Saul foi fazer suas necessidades. Saul estava como se fosse no banheiro, mas ele não sabia que dentro daquela caverna estava Davi e os 600 homens que Davi conseguiu aí, que eram aqueles, né, que as pessoas não queriam, né? Versículo 5. Mas depois disso, o coração de Davi, gente, o acusava, como meu coração está me acusando hoje, no versículo 5. No versículo 5 é muito forte. Mas depois disso, o coração de Davi o acusava por Davi ter cortado a ponta da túnica de Saul, o rei do povo de Israel, mas não era mais ungido de Deus. Na verdade, quem ia ser rei no lugar dele é Davi. Versículo 6.
Davi disse aos seus 600 homens: em respeito a Jeová, a Javé Deus dos Exércitos, eu, Davi, jamais faria uma coisa dessas ao meu Senhor Deus, Pai de Jesus, o ungido de Jeová. Eu não levantaria a minha mão contra Saul, pois Saul, ele é ungido de Jeová. Ele é ungido. Deus continuou com a unção em Saul, unção de Davi, unção de Saul, ungiu Saul, ungiu Davi, não tirou a unção de Davi, de Saul não, mas ele continuava com a unção, né? Continuava com a unção. Saul continuava com a unção e Davi também estava ungido por Deus para ser rei no lugar de Saul. Então tá. Versículo 7. Assim Davi conteve os seus homens. Conteve o quê? Ele segurou os homens para não matar Saul com essas palavras e não permitiu que os seus homens atacassem Saul, rei de Israel. Então Saul saiu da caverna e seguiu o caminho dele. Versículo 8. Porque Davi ficou com medo porque Saul era ungido de Deus. Então quer dizer que Deus ungiu Saul. Primeiro ficou chateado com Saul, depois foi lá ungiu Davi, todos os dois eram ungidos de Deus, né? Então tá. Versículo 8. Depois Davi saiu da caverna e gritou para Saul. Davi gritou para Saul: rei, Saul, meu senhor. Davi era, né? Ele era humilde, né? Quando Saul, o rei do povo de Israel, olhou para trás, Davi se curvou, gente, se ajoelhou e se prostrou com o rosto por terra. Versículo 9. Davi disse ao rei Saul: por que o Senhor, rei Saul, escuta os que dizem que eu, Davi, quero lhe fazer mal? Versículo 10. Hoje mesmo o Senhor, rei Saul, viu com os seus próprios olhos como o Jeová, Javé Deus dos Exércitos, o Pai de Jesus, o entregou nas minhas mãos, lá na caverna, quando o Senhor foi fazer suas necessidades no banheiro. Mas quando alguém me disse para matar o Senhor, rei Saul, eu, Davi, tive compaixão do Senhor e disse: não, eu, Davi, não levantarei a minha mão contra o meu Senhor, rei do povo de Israel, pois Saul, rei do povo de Israel, ele é ungido de Jeová, de Javé. Será que ele estava mentindo? Não sei. Versículo 11. E veja, Saul, meu pai, veja a ponta da túnica, veja, meu pai, veja a ponta da túnica na minha mão. Você estava ali fazendo suas necessidades, como se fosse no banheiro, e eu cortei um pedaço da sua túnica, mas eu não te matei. Eu poderia ter te matado. Eu estava com 600 homens lá dentro, você estava sozinho. Quando eu cortei a sua túnica, eu, Davi, não matei. Agora o Senhor rei, Saul, pode ver que eu, Davi, não tenho a intenção de lhe fazer mal, nem de me rebelar contra o Senhor rei Saul. Também eu, Davi, não pequei contra o Senhor. Embora o Senhor, rei Saul, esteja me perseguindo para tirar a minha vida. Versículo 12. Que Jeová, Javé dos Exércitos, seja o juiz entre nós dois, Saul e Davi, e que Jeová me vingue do Senhor. E que Jeová, Javé dos Exércitos, me vingue do Senhor, rei Saul. Que a vingança vem de Deus. Ele esperou, falou assim, não, que Jeová, eu não vou te matar, mas que Jeová, Javé Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, se vingue por mim do Senhor. Quantas vezes nós temos que fazer isso, né? Nós temos que deixar Deus, Pai de Jesus, dono de todas as coisas. Quando acontecer uma coisa, você tem um inimigo que está fazendo muito mal para você, você está sofrendo, deixar ele se vingar por nós. Deixar ele se vingar por nós. Então está no versículo 12 de capítulo 24, 1 Samuel. Que Jeová seja juiz entre nós dois, Davi e Saul, né? Então nós podemos colocar Jeová
Se você tem um inimigo, uma pessoa que está te fazendo mal, você coloca Deus no centro de tudo, que Ele é o centro, que Ele é rei, Pai de Jesus, e você coloca o quê? Aquilo que está acontecendo entre você e outra pessoa, você coloca Deus como juiz da causa, da sua causa, do seu sofrimento. E Ele vai ser o juiz. E que, se tiver de vir vingança, que não venha de você, mas que você peça a Deus para vingar, para se vingar dessa pessoa, né? Para você. Vai ser no tempo dele, não vai ser agora, não vai ser de imediato. Mas você vai ver as coisas acontecerem, porque Deus é Deus. Eu sou prova viva disso, de que Ele faz as coisas acontecerem. Está no versículo 12 do capítulo 24 de 1 Samuel. Davi continuou: Não levantarei a minha mão contra o Senhor Saul, rei de povo de Israel. Versículo 13. Assim diz o antigo ditado: dos maus vem a maldade. Mas eu, Davi, eu não levantarei a minha mão contra o Senhor, rei Saul, por mais que o Senhor queira me matar. Versículo 14. Atrás de quem saiu o rei Saul, que é o rei de Israel, hein? Quem o Senhor Saul, rei de Israel, está perseguindo, hein? Um cão morto? Uma simples pulguinha? Porque para mim eu sou uma pulguinha perto do Senhor. Versículo 15. Que Jeová, Javé dos exércitos, Pai de Jesus, seja o juiz, e ele julgará entre nós dois, Davi e Saul, e ele examinará o assunto e defenderá a minha causa, a causa de Davi. Deus estava colocando todos os problemas dele, né, de Saul perseguir para matar ele, nas mãos de Deus, ó, nas mãos do que é perfeito, né? Do que é o único que tem poder e perfeito. E ele fará justiça e me livrará das suas mãos. Está no versículo 14 e 15 de 1 Samuel, capítulo 24. Versículo 16. Assim que Davi acabou de falar essas palavras, o rei Saul, que era o rei do povo de Israel, perguntou a Davi: É você? É você, meu filho Davi? Que saudade, menino! Versículo 17. Não, versículo 16 ainda. É você, meu filho Davi? Então Saul, rei do povo de Israel, começou a chorar muito alto. Versículo 17. E, chorando muito alto, o rei Saul, rei do povo de Israel, disse a Davi: Você, Davi, é o mais justo do que eu sabia, porque você, Davi, me fez o bem, e eu, rei Saul, lhe retribuí o bem com o mal. Versículo 17 do capítulo 24 de 1 Samuel. Versículo 18. Hoje, Davi, você me falou do bem que me fez por não me matar quando Jeová, Javé dos exércitos, me entregou nas suas mãos. Versículo 19. Encontra, pois que homem que encontra o seu inimigo e o deixa ir embora sem lhe fazer nenhum mal, hein? É muito difícil de achar, não é verdade? Está no versículo 19 do capítulo 24 de 1 Samuel. Saul falou assim para Davi, não sei se ele está falando a sério, tá? Você tá? Pois que homem encontra o seu inimigo e o deixa ir embora sem lhe fazer nenhum mal? Jeová, Javé dos exércitos, recompensará você, Davi, com bem, pelo que fez por mim hoje, que sou o rei Saul, o rei de Israel. Versículo 20. Agora, eu, rei Saul, sei que você, Davi, com certeza será rei, e que o reino de Israel continuará firme nas suas mãos. Versículo 21. Portanto, jure-me, Davi, por Jeová, por Javé, por Deus dos exércitos, por Pai de Jesus, que não eliminará os meus descendentes, aqueles que são do sangue dele, e que não apagará o meu nome, o nome de Saul, da casa do meu pai. Versículo 22. Assim, Davi jurou a Saul, rei do povo de Israel, e depois Saul foi para casa, mas Davi e seus homens voltavam
voltaram para o refúgio. Se voltaram para o refúgio porque estavam com medo de Saul, né, gente? Quanta coisa acontece na nossa vida desse jeito aí. Então, a minha prima uma vez, ela falou comigo uma coisa e é verdade. Eu, às vezes, orava, aí ela falou assim comigo assim, minha prima até Rosane, falava assim, Luciana, se você colocou uma coisa na mão de Deus, é como se você tivesse tirado uma cadeira. Eu tiro esse banco daqui, se eu coloquei esse banco aqui, eu entreguei ele nas mãos de Deus, eu tenho que confiar em Deus, que Ele vai fazer justiça por mim. Ele vai resolver esse problema para mim. Esse problema já não é meu mais. Esse problema, se eu tenho fé, eu entrego ele para Deus. Pode até demorar, mas Deus vai pegar esse banco que está aqui, que é o meu problema, e Ele vai colocar em outro lugar no tempo dele. Ele vai modificar as coisas no tempo dele. Então você tem que confiar. Uma vez eu fiz isso e deu certo. Deu certo. Então assim, às vezes nós ficamos afoitos, né? Eu sou ansiosa, querendo resolver tudo e tal, mas deixa nas mãos de Deus. Deixa no tempo de Deus. Deixa Ele resolver. Deixa que Ele sabe o pensamento da outra pessoa. Ele sabe o que a outra pessoa vai falar. Ele sabe quais os passos da pessoa. Ele sabe de tudo. Então, deixa nas mãos de Deus. E quando você deixa nas mãos de Deus, você não se mete mais, porque agora você só vai orar. Só vai orar todo dia, todo dia você vai orar e vai colocando todo dia nas mãos de Deus, vai conversando com Deus, vai falando com Deus, mas não faça nada fisicamente com essa pessoa, tá bom? E até mais.